Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui. Eu acho que vocês notaram que eu acabei não aparecendo por aqui, justamente porque eu saí 7 da manhã e cheguei em casa 7h30 da noite. Eu cheguei em casa, cara, tinha acabado de começar o jogo do Palmeiras, que ia ser às 19h30. Então, assim, foi um dia extremamente cansativo, um dia extremamente corrido. Eu não tive tempo para fazer nenhum vídeo nem nada aqui. Então já me justificando aqui, já peço desculpas pela ausência e vamos lá. É até por isso que eu estou colocando esse vídeo aqui em um horário diferente para a gente falar sobre os principais acontecimentos do futebol em um horário extraoficial. Já peço a sua ajuda aí, ó, o seu like, o seu comentário, ajuda a engajar o vídeo. Estou colocando em um horário que eu não sou acostumado a colocar sempre vídeos, então se você for lá e der o seu like, você vai ajudar o algoritmo a entender que esse também é um horário bacana pra gente estar colocando o nosso conteúdo aí, beleza? Agradeço de coração já ao apoio seu e a sua presença aqui. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, galera, não deixe de apoiar os nossos amigos lá da 1xBet. 1xBet, uma das maiores casas do Brasil e do mundo. Parceiraços do nosso canal, você pode utilizar o nosso cupom OPINA. É simples assim, você vai clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários, você vai lá no cupom OPINA, clica lá e você vai estar conhecendo a plataforma. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante agora com o retorno do futebol, sempre é bom fazer aquela fezinha. E lembrando que tem derby no final de semana, tem Palmeiras e Corinthians no final de semana, jogo importantíssimo e você já pode aproveitar para colocar o seu palpite e eu também vou fazer o meu lá com a 1xBet. Eu gostaria muito de falar dos aspectos positivos, mas antes eu acho que eu tenho a obrigação aqui de falar rapidamente com vocês a respeito da vergonha que foi a arbitragem do jogo do Palmeiras. E eu sempre sou muito sincero aqui, e eu sempre tenho a hombridade e a transparência de admitir quando o Palmeiras não joga bem, ou quando, às vezes, a arbitragem erra, favorecendo o Palmeiras. Foi um verdadeiro circo o que nós vimos. A Federação Paulista de Futebol deveria ter vergonha de colocar uma comissão de arbitragem daquela. Um jogo com muitos aspectos e muitos acontecimentos, talvez você possa achar estranho, mas principalmente um jogo com um grande risco de lesões a todos os jogadores que estavam em campo. Um jogo negligenciado pela arbitragem. E eu não posso deixar isso passar batido. Era para chamar a atenção, foi a bela atuação do Estevão, que deu um passe magistral para que o Flaco Lopes fizesse um gol de cabeça. E mais uma vez o Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista, 5 gols, 6 jogos. Artilheiro, não tem como, Abel, você colocar o Rony. A dupla tem que ser Endre e Flaco Lopes. Isso parece muito certo e muito nítido para mim. E se prepare porque no jogo contra o Corinthians tem que ser esses dois. Mas o que acabou chamando a atenção foi a verdadeira pancadaria com o qual os jogadores do São Bernardo muitas vezes interrompiam as jogadas de maneira descarada. E a única coisa que a arbitragem sabia fazer, além dos erros que sempre acontecem de impedimento, de marcação, etc, etc, era aplicar cartões amarelos. Só que, meus queridos, teve jogadas ali, como inclusive uma no meio-campo em cima do Luiz Guilherme, que não era para cartões amarelos. Aquilo dali era para cartão, ó, da cor dessa camisa aqui, para cartão vermelho. Uma jogada absurda. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos calar diante dessa negligência esportiva que aconteceu no jogo de ontem. Quem assistiu, quem viu os melhores momentos sabe do que eu tô falando. Foi um absurdo. Inclusive, em um dos lances, o próprio jogador do São Bernardo, que provocou a falta proposital em cima do Luiz Guilherme, ele saiu lesionado. Porque quando um jogador ele é imprudente a ponto de fazer uma falta daquela maneira, com aquela intensidade, naquela velocidade, ele coloca em risco 2 jogadores. Primeiro, ele mesmo. Segundo, o jogador do time adversário. Um grande absurdo.
A Federação Paulista de Futebol deveria se envergonhar. Luiz Flávio de Oliveira, eu não sei o que ele estava fazendo em campo. Ele só ia lá e advertia com amarelos e as faltas acontecendo repetidamente. Faltas propositais de grande intensidade com grande risco aos jogadores, inclusive ao jogador também que cometia a própria falta. Não é à toa que um, inclusive, se lesionou. Um grande absurdo, um grande descaso, uma grande negligência que não deve ser admitida. Não deve ser admitida. Gostei do jogo do Palmeiras ontem. Palmeiras fez um jogo incisivo, sufocando o adversário. Não foi aquele placar elástico nem nada, mas acredito que um jogo com bastante mobilidade e principalmente onde os meninos mais jovens, eles exploraram muito de sua velocidade, de sua arrancada, do seu ímpeto físico e do seu potencial. E além disso, quase sofreram lesões muito graves provocadas. Destaques para a atuação mais uma vez de Flaco Lopes, destaques para a atuação de Estevão, que mudou completamente a dinâmica do jogo e entendeu que ele precisava jogar bolas, alçar bolas aéreas para o Flaco Lopes, que inclusive mais um gol de cabeça ontem. Para mim fica muito claro que o Flaco Lopes é um jogador de bastante potencial em jogadas aéreas. E o Estevão enxergou isso, enxergou que coisas que muitos jogadores que já estão mais tempo ali dentro, parece que ainda, não enxergaram. Obviamente que quando a gente fala em questão ofensiva, o Palmeiras tem que começar a converter mais. Foram muitos ataques, muitas finalizações e pouquíssimos aproveitamentos. Apenas um gol feito. Realmente é um placar muito enxugado por aquilo que se mostrou o jogo, por aquilo que se desenhou a partida inteira. Mas acredito que o Palmeiras começa a traçar um caminho e o Abel talvez comece a enxergar que alguns jogadores merecem ter um espaço maior. Vamos ver se contra o Corinthians o Abel ele vai mostrar que ele entendeu isso. Rony, pro banco. Flaco Lopes, Estevão, Endrick. Jogadores têm que ser de linha de frente. Esses jogadores têm que ter a prioridade, afinal, jogaram muito bem. Beleza? Também foi dia do Campeonato Carioca e um jogo que era importante, não porque era um clássico carioca, mas sim porque era o jogo que poderia colocar o Flamengo na liderança da competição. E foi isso que aconteceu. O Flamengo fez uma partida muito segura, uma partida realmente muito cadenciada. Alguns torcedores nas redes sociais falaram que o jogo do Flamengo não fluía, que a coisa não estava andando, mas eu acho que o Flamengo ele soube dosar na medida certa, sem colocar aquele ímpeto físico para ficar se desgastando para os próximos jogos, mas também assim, não tiraram o pé, entendeu? Destaque para a atuação do Pedro, cara. Ele realmente, balançou as redes e mostrou para a torcida do Flamengo o porquê que ele merece ser um dos jogadores titulares. Inclusive, o primeiro gol que ele fez, cara, foi um passe também magistral, um lançamento magistral do Arrascaeta. O Pedro na posição legal ali, no limite da linha, realmente levando muita dificuldade para os marcadores do Bangu. Ele vai lá, dribla o jogador e dá um tapa. Ele dá um tapa, tirando certinho do goleiro a bola e levando ela, pro canto contrário do gol, onde ela bate na trave e entra. E realmente um gol muito, muito bonito do centroavante do Flamengo. O outro gol do Pedro teve a participação de um estreante. É isso, o Igor Jesus. O moleque estreou e olha só, foi muito elogiado pela torcida. Ele rouba a bola num lance extremamente, oportuno ali e, mais uma vez, presta assistência pro Pedro balançar as redes. E com isso o Flamengo foi controlando o jogo, foi cada vez cadenciando mais a partida e se tornou ali um jogo muito tranquilo. Teve mais um gol de Pedro. Fez o dever de casa. O Flamengo mais uma vez consegue um placar mais elástico e a importância desse placar mais elástico era justamente para garantir a primeira colocação no Campeonato Carioca. Isso porque em números o Flamengo e Fluminense ali, estão dividindo ponto a ponto, jogo a jogo, essa liderança. Mas com um saldo de gols e um placar mais amplo e um melhor aproveitamento ofensivo, o Flamengo vai lá e ultrapassa o Fluminense e assume a liderança do Carioca. Agora uma coisa certa, meus queridos. Mais um jogo do Flamengo, mais um jogo em que o Flamengo não leva gols,
Mais um jogo em que o Flamengo consegue um placar elástico, e aí você fala assim, pô, Neto, mas o adversário também era um adversário tecnicamente muito fácil. Mas quando você olha o próprio Campeonato Carioca e também outras competições, você vê vários e vários jogos onde uma equipe, tecnicamente, tem um salto de qualidade muito diferente da outra. E nem por isso consegue placares tão elásticos assim. Como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que empatou com a Tombense. Um jogo magro, morno de 1-1. O próprio time do Palmeiras, na competição do Campeonato Paulista, não vem conseguindo placares elásticos e vem até arrancando alguns empates. O próprio Fluminense também com placares bem discretos. Então todo mundo tá meio na descrição. Querendo ou não, esse placar amplo que o Flamengo consegue na rodada passada e nessa rodada dá um pouco de gás, retoma a confiança e ajuda com que os seus jogadores consigam encaixar ali um sistema ofensivo que começa a se ilustrar muito bem na equipe aí do Tite. Uma defesa mais sólida, testes com novos jogadores, como por exemplo o Igor Jesus, uma boa surpresa para os torcedores do Flamengo, e uma participação do Pedro magistral, sem comentários, né? Obviamente sempre recebendo boas assistências, a Arrascaeta, o próprio Igor Jesus e etc. Coloca nas opiniões aí, meus queridos, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Junto, valeu, falou, até mais.